falar o seguinte, hein? Ponta Grossa, bola rolando, chuva que Deus manda, que tá precisando também, né? Graças a Deus. Ainda bem. Mas choveu muito. E aí, o que aconteceu em campo? O Coxa de volta, não segurou o resultado, tomou a virada e aquele tabu de 13 anos, sem perder para o rival, para o Operário, continua bem. Isso bem para o Fantasma, né? Veja aí. Olá, Marcelo Ortiz, aqui na chuvosa e fria Ponta Grossa, na tarde deste domingo, o Coritiba perdeu de virada por 2-1 para o Operário e se complicou de vez na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Quando vencia por 1-0 no intervalo, estava ficando 5 pontos atrás do G4, porém tomou a virada com um desastroso segundo tempo e a diferença permanece em 8, porém agora com uma rodada a menos por disputar. O Coritiba entra em campo mais 12 vezes e vai ter que conquistar aí umas 10 vitórias, ter uma campanha praticamente perfeita se ainda quiser continuar sonhando com o acesso. Isso sem falar na perda de mobilização, né, do time, da torcida, por exemplo, para o jogo da próxima quarta-feira contra o Ceará, no Couto Pereira, um time que se tornou um adversário direto do Coritiba, mas que está acima na tabela de classificação. O primeiro tempo aqui no Germano Krieger foi muito bom, especialmente na parte defensiva, né? O Coritiba conseguiu controlar as ações do Operário, praticamente não deu nenhuma chance para o adversário e conseguiu sair na frente. Após uma cobrança de escanteio do meia português Josué Pesqueira, primeira partida dele como titular da equipe Coxa Branca, o volante Zé Gabriel subiu mais que todo mundo, conseguiu marcar de cabeça, vencendo o goleiro Gabriel Mesquita. Porém, né, depois do intervalo, o time recuou demais, já não conseguiu atacar mais com eficiência e o Operário passou a pressionar cada vez mais. É verdade que não criava chances muito claras para marcar o seu gol, mas quando uma equipe está rondando muito a área da outra, fica perto ali de empatar ou de virar. Depende, é claro, de falhas que possam ser cometidas pela zaga adversária, que foi o que aconteceu com a equipe Coxa Branca e com duas no mesmo lance. Primeiro, o zagueiro Thalisson cometeu uma falta completamente desnecessária e aí, na cobrança, a barreira abriu. Júnior Brumado e o Matheus Bianchi deixaram que ela passasse entre os dois na cobrança do Natan Fogaça. Jogador revelado pelo Coritiba, estava atuando no futebol dos Estados Unidos e estreava com a camisa do Operário. Aos 36 minutos, o Fantasma chegou ao empate e virou o clima aqui no estádio Germano Krieger. A torcida passou a apoiar muito, teve ali um momento de paralisação, né? Foram 10 minutos que a torcida do Coritiba até ameaçou invadir o campo, porque jogadores do Operário, na comemoração, provocaram, né, os torcedores. Teve que ter uma atuação mais contundente de seguranças, também da polícia, até que o árbitro autorizasse o reinício da partida. E aí o jogo ficou lá e cá, né? O Coritiba tentou buscar a vitória, o Operário estava montado para pressionar, continuou tentando, os dois times tiveram oportunidades, né? O Matheus Bianchi perdeu uma cara a cara com o goleiro Gabriel Mesquita, o Pedro Morisco também salvou o Coritiba, e aí num contra-ataque, quando o Coxa estava com a bola no seu sistema ofensivo, uma oportunidade de finalização do Júnior Brumado foi travada, teve a puxada da jogada em velocidade até que a bola chegasse no Daniel Lima, atacante do Operário. Ele mandou um chute forte, alto, indefensável para o goleiro Pedro Morisco. Ali foi a senha para uma festa que parecia a final de Copa do Mundo da torcida do Operário e muita lamentação, muita revolta até dos jogadores do Coritiba por terem deixado escapar um resultado que chegou a estar nas mãos. E a situação muito difícil agora, né? Os atletas admitiram aqui até nos bastidores que fica complicado, mas vão ter que tentar uma arrancada a partir do jogo contra o Ceará, que acontece na próxima quarta-feira no Couto Pereira. O técnico Jorginho também sempre com um discurso otimista, vinha demonstrando assim muito abatimento na entrevista coletiva, mas dizendo ainda acreditar que o trabalho deve prosseguir para que o Coritiba ainda tente alguma coisa nesta Série B do Campeonato Brasileiro, mas agora 8 pontos atrás do G4 e depois daquela arrancada com 3 vitórias, já 3 jogos sem vencer, com a defesa voltando a falhar de forma decisiva, fica muito mais difícil acreditar na possibilidade do acesso. Marcelo. E aí? O que a gente pode falar, Iraptan, Dalk, para a torcida do Operário e para a torcida Coxa Branca? Começa pelo destaque do Dalk, então, que destacou que o Curitiba deu uma desequilibrada nos últimos jogos do comando do Jorginho, hein? E assim, né, Dalk, o que me chama a atenção é a forma como o Curitiba aceita a pressão do adversário e coloca o bumbum lá atrás. Eu e diria lá até fica. mais, viu? A impressão que eu tenho, Iraptan, Dalk, que ele chama a pressão do adversário pela postura dele. Chama, inclusive contra o Novo Horizontino, leva o gol logo depois que coloca o terceiro zagueiro. Não que foi culpa do sistema Foi no lance do jogo, seguinte, foi no né? lance seguinte.
mas mostra uma covardia, no geral. E o Coritiba do Jorginho, me desculpa o Jorginho, mas eu não espero nada de diferente. Todo mundo já sabia o que era o Jorginho. 2019, tudo bem, conquistou acesso, beleza, mas 2020 foi tenebroso. O Iratã até lembrou hoje na Banda B exatamente isso, né, Ira? Que o Dalco falou. Se disse em dado momento, eu lembro disso, não pode ser postura só do jogador, isso aí tem que partir do comando técnico. Todo jogo é a mesma coisa, né? Mas claro que é, e as mudanças falam isso. Inclusive o Jorginho, e isso é uma coisa que eu já elogiei ele por isso, porque eu tenho falado uma coisa que assim, não é porque você tem 5 substituições que você precisa usar as 5. Porque tem muita gente que tem estragado até que se embanana mais por isso. O né? Fábio Matias, por exemplo, quando estava no comando do Coritiba, ele errava muita substituição e ele usava as 5. O Varini estraga o Atlético toda vez e ele usa as 5 mesmo com o banco de reservas bem limitado. Aí, capítulo à parte. Não, esse capítulo à parte é bizarro. O que vocês acham? Vocês acham que eles conhecem o Natan, certo? Vocês acham, não, eu não sei quem que é o outro, eles falaram, é o Gabriel Fogaça. Só pode ser o Gabriel que vai bater, só pode ser isso, que os caras não caem numa... Feliciano. Não, Fogaça é um, Feliciano é o outro. O Gabriel Feliciano ameaça, todo mundo vai na dele, eu nunca vi disso. Desculpa o jogador, mas é lance juvenil, não é não? Juvenil. Estranho, né? Porque não é aquela simplesmente a barreira abriu. Pula todo mundo e abre um vão enorme na barreira. Aquela ali é a jogada ensaiada da 5ª série. Né? Com todo respeito. Mas você não acha isso? Nós conhecemos o Natan não vai bater. Então deve ser esse outro rapaz ali, o Gabriel, que vai fazer o gol. Mas eu não sei quantos ele conhece o Natan, só o Natanael. Que jogou de fato com ele. Talvez... Não, mas o Maurício conhece lá, mas não foi ele também que estava na barreira, né? Verdade, ele arrumou a barreira. Eu tentei quebrar o galho dos caras, mas assim, Marcelo, é difícil, cara, porque independente desse gol especificamente, eu acho que a postura é o que mais impacta. Isso é verdade. O gramado não estava legal? Não estava. Né? A irrigação não, a drenagem não funcionou tanto e a chuva foi muito torrencial. Não tinha o que fazer. 8h30 da manhã, nossa equipe chegou lá. A gente perguntei pro Gabriel. Desde as 8h30 da manhã chovendo. Então não sei até que a drenagem, não sei. Eu tô falando que a drenagem não aguentou porque a chuva foi torrencial. Em outros tempos, era jogo para ser paralisado. Porque, eu acho que a drenagem suportou o que deu. Na medida do que deu. Suportou demais até. Inclusive, o gramado não estava tão prejudicado assim. Em primeiro tempo foi normal. Eu não vi, sinceramente... Se o Coritiba sai com a vitória por 1-0, eu duvido que iam reclamar tanto do gramado. Agora sim, me desculpe o Coritiba, me desculpe os outros times da Série B, inclusive, mas, cara, essa talvez seja a Série B mais tranquila dos últimos anos. Né? A gente viu a Série B alguns anos atrás com campeões brasileiros, com 5. E esse ano, o Coritiba está dando um vexame maior do que foi 2023. Porque 2023 ainda estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas 2023, esse ano tem 4 campeões, né? Tudo bem, tem 4 campeões, mas um deles é o Guarani, que está capengando faz anos. Né? Beleza, tem o Santos e o Sport, que não sei se é campeão mesmo. Vai criar essa polêmica agora? Não. Já está decidido lá, o juiz pra mim, já esse assinou. é o maior mito do futebol brasileiro, tá? O Sport campeão brasileiro, mas tudo bem, vamos lá. Você não vai falar do Palmeiras campeão mundial que o cara pega no teu pé aqui. O Luiz não vai deixar de sair da portaria, né? Falar do Palmeiras. O Luiz tá feliz, 5x0 do Palmeiras. Não mexe com quem tá quieto. Já falou pra mim na entrada lá, tá feliz, tá tranquilo, não vou falar nada do Palmeiras. Mas do esporte você fala. Do esporte eu falei já. Mas assim, a gente esperava o Santos sobrar na Série B e o Coritiba brigar para ser segundo, terceiro, junto com o América Mineiro, junto com o Sport. Mas não, tem Novo Horizontino, tem Mirassol, que com trabalhos maravilhosos estão lá na parte de cima. Só que me desculpe, a montagem de elenco do Coritiba, a montagem de planejamento do Coritiba, com 3 técnicos já passando no comando do Coxa, com troca de CEO, com troca de dirigente, sabe? Para mim, é muita ineficácia mesmo, no geral, e amadorismo. Amadorismo da diretoria, na montagem de elenco, da contratação de treinadores que, infelizmente, fizeram o Coritiba estar nessa situação hoje. Agora, considerando só o jogo, né? Vamos pensar no jogo. Curitiba tem o jogo na mão, 1-0, com o Operário pouco incomodando. E aí, no segundo tempo, o Curitiba chuta uma bola no gol no segundo tempo, depois de ter sofrido o gol de empate, uma bola do Bianchi. Porque a outra que o Bianchi chuta
ele estava em posição irregular, ele estava com impedimento E quanto assinalado. tempo o Bianchi não entrava, inclusive? Pois é. Então, um chute aos 30 do segundo tempo, quando é marcado o impedimento, que não valeu. Verdade. E depois aos 50 minutos, quando ele... Cara, é muito pouco. E aí o Jorginho, na coletiva, ele fala, não, mas o Operário não estava incomodando, a gente tinha um jogo controlado, mas o Operário se impôs na força e no coração. Então faltou coração pro Curitiba? E é pior ainda, quando Sabe? o técnico tenta tirar o mérito do adversário, é que o time dele foi pior, né? Vamos falar a verdade, E me né, desculpa, o Jorginho parece estar perdido, Marcelo, porque as substituições dele não fazem sentido. O Bianchi não entrava há quanto tempo? O Friso hoje dormiu no banco de reservas. Pois o é. Castilho tinha jogado 7 minutos com a camisa do Coxa. Hoje ele entrou aos 89, pra quê? Não adianta. O Figueiredo entrou Ali aos já era desespero, né? 54. Não, daí já... Sabe? Tudo bem, teve toda a polêmica de parar o jogo, teve briga na Culpa do arquibancada, gol, mas, pô, o Brandão vinha entrando quase todo jogo, É. sabe? Não entrou hoje. E assim, né? O Friso servia até esses dias atrás, agora não entra nem no segundo tempo. O Figueiredo entra no finalzinho. Tanto que no Tem tudo momento, isso. no momento em que o Josué pede a substituição porque cansa... Tinha que ser o Friso. Não o Bianchi. de imediato falei, se ele quisesse manter a mesma estrutura, tendo um jogador de saída, um jogador de E mobilidade, num gramado daquele ali, ele chuta bem de fora da área. era o Friso. Era o cara que ele podia optou tentar, por né? um cara com maior compactação. Pra meter 4 e que- volantes no meio. Lembrando, Curitiba volta a campo, 21h30, Couto Pereira nesta quarta-feira contra o Ceará. O Jorginho diz que nem ainda está com cabeça para pensar no time de quarta-feira. Só que o tempo passa rápido, viu, Jorginho? Tempo Extra. Oferecimento Lastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.